Porque em meio ao sofrimento você deve glorificar a Deus. As 3 mensagens angélicas, ele diz: temei a Deus e dá-lhe quê? Há um propósito principal pelo qual Deus trouxe a existência. E nesse momento difícil, todos aqueles que viveram antes de Cristo, Daniel, todos aqueles discípulos, todos os apóstolos, eles tinham desejo de viver esse tempo que você está vivendo. O tempo que antecede a volta de Cristo. Esta geração é a geração que vai glorificar. Os irmãos sabem o que é glorificar? Sabem o que é isso? Só há um propósito pelo qual você está aqui, nesse tempo do fim. Se você não glorificar a Deus, você não entendeu o teu propósito como cristão. Você está no meio de uma grande batalha. E esta batalha, se você não colocar o capacete, há uma bala dispersa que vai te atingir. E eu vejo o cristão brincando de sendo cristão, querendo trazer para dentro da igreja aquilo que o mundo vive, querendo transformar a Deus ao seu belo prazer. Não se engane, irmão, não se engane. Só há um propósito pelo qual Deus permitiu que você tivesse vivendo esse momento, para glorificar a Deus. Glorifique a Deus, irmãos. Glorifique naquilo que você está fazendo, no que você está vivendo. Glorifique a Deus, irmão. Irmãos, glorifique a quem? Glorifique a Deus. Amém. Amém. Porque quando você glorifica a Deus, os mundos não caídos olham para ti como se olhassem para quem? Para Jó, para Cristo, para Jó, para Daniel. E já que estamos a falar desses heróis da fé, eu gostaria que voltássemos as nossas mentes abrindo o livro de Jó. Vamos ler o livro de Jó. Jó 27, versículo 3 até 6. Jó 27, versículo 3 até 6. Quem já encontrou, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: juro que enquanto Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar enquanto viver. Insistirei as minhas inocências. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Versículo 7. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. E já que nós estávamos a falar da área da psicografia, que estuda o comportamento do indivíduo por trás dos seus escritos, vamos analisar um pouquinho Jó. Quando a Bíblia descreve que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, essa expressão íntegro, ela deriva do latim. Ela é uma expressão hebraica, a inglesa foi a primeira fonte que traduziu essa expressão de integridade de Jó. Mas ela, ao tirar a expressão íntegra, ao definir Jó, ao olhar o comportamento de Jó, não encontrou uma outra expressão adequada para definir Jó. E todo o subterfúgio que ela encontrou foi essa expressão íntegro. Irmãos, Jó era alguém que o inimigo olhava para esta pessoa, não tinha nada em quem reprovar Jó. Nada. E Jó, ao passar por aquele aquecimento, aquele calor da vida, nos instantes delinear da sua vida, os inimigos incitaram Jó para que ele desistisse da sua vida espiritual. E ao passar por aquele todo sofrimento, Jó disse algo muito importante: mesmo que Deus, a expressão fôlego que ele se refere aí, enquanto estiver fôlego a mim, é vida. Ele dizia assim:
mesmo que o fôlego que está em mim, Deus o retire e eu pare de viver, eu não desistirei, eu não negociarei os meus princípios. A minha fidelidade a Deus estará em pé, mesmo que o mundo caia sobre mim. Era mesmo para dizer amém, irmão. E vamos dizer amém. Amém. É mesmo para dizer amém. Não tenha medo. É mesmo para dizer amém. É mesmo para dizer amém. Amém por quê? Perceba isso. Deus está precisando de mulheres e homens, pessoas que, enquanto o nome de Deus é blasfemado pelo paganismo, pelo mundo lá fora, pelas meninas que se prostituem, pelos homens que se venderam e por homens e mulheres que andam em caminhos escuros, Deus está precisando cristão que levanta a bandeira e diga: eles podem, mas eu não. Era mesmo para dizer amém. Era mesmo para dizer amém. Porque você está no meio de uma batalha. E quando você diz amém, é porque você está concordando que Deus é supremo em tua vida. Percebe? É um louvor. O inimigo fica triste quando você diz amém. Por isso é que muitos não querem dizer amém. Vamos abrir o livro de Jeremias. Jeremias 2, versículo 13. Jeremias 2, versículo 13. Quem já encontrou? Jeremias 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Talvez você não entendeu nada. Talvez você não entendeu nada que Jeremias estava dizendo. Deixa eu te dizer algo. Deixa eu te dizer algo. Talvez você está aqui. Talvez você conhece Jesus. Mas talvez você se vendeu em casas escuras. O texto de Jeremias está a dizer: o meu povo cometeu 2 grandes erros. Deixaram a mim. Estava se referindo a Jesus, a fonte da vida, um manancial. Leia lá o texto. E foram buscar cisternas rotas que não têm água, vazam água. Quando você diz que a igreja não tem milagres, você está passando por problemas, e você vai no Papá João, você vai no Papá Simão. Há cristãos que têm cordas na cintura, há cristãos que têm corda nos braços, há cristãos que estão vendidos em casas escuras. Irmãos, eu esta manhã quero traduzir à igreja o seguinte: muitos, por causa do sofrimento, foram se vender pelo inimigo. Muitos estão vivendo a prostituição. São casados, mas têm relacionamentos. Muitos estão aqui, mas em seus negócios não são honestos. Muitos estão aqui, invocam o nome do Senhor, mas com o coração cheio de paganismo. Deus ainda está com a porta da graça aberta,
mas existe um limite. Nesse grande conflito, você vai entender a posição de Deus. Vamos abrir o livro de 2 de Timóteo 2, versículo 19. 2 de Timóteo 2, versículo 19. 2 de Timóteo 2, versículo 19. Amém. Pode ler. Entretanto, firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Quando a apostasia se abater pela igreja, quando você olhar dentro da igreja e ver que alguma coisa não vai bem, e você olhar pelo mundo lá fora e você ver que alguma coisa também não vai bem, quando você perceber que esses dias estranhos que estamos vivendo, nada vai bem, é a hora de você levantar-se e se posicionar, porque em meio a esta apostasia, Deus conhece os que são seus. Não se confunda, irmão. Não se confunda. Não brinca de ser cristão. Deus, no meio da congregação, conhece quem é dele. Estamos a perceber, igreja? Deus conhece ele. Era mesmo para dizer amém. E vamos dizer amém. Deus conhece os que são seus. Não se ocupe o tempo de brincar com aqueles que estão a brincar com a vida espiritual. Não perca o tempo, porque Deus conhece os que são seus. E no momento derradeiro, importa que esses sejam retirados para darem um alto clamor. Diga amém. Diga mesmo amém. Porque estamos vivendo tempos difíceis. E nesses momentos difíceis, você vai agora para o livro de Hebreus. Hebreus 10, versículo 36. E você vai entender. Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, versos 36. Exato. Porque necessitais de provação, de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Pois, ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém. Amém. 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Em bem pouco tempo, aquele que fez a promessa em João 14 virá. E ele virá para levar a igreja. Mas nesse momento, enquanto você estiver passando pelo sofrimento, se você negar a Deus, o que é que o texto diz? A minha alma não terá prazer nele. Sabe o que significa isso? Deus te recusou. Se você negar a Deus pelo sofrimento que você passa, se você dividir a atenção de deixa eu ler o texto, irmão, por favor, deixa eu ler o texto, Profetas e Reis, diz assim: revestido de toda a armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Profetas e Reis, página 724. É importante que eu traga aqui o livro, porque existem muitas pessoas dizendo: a irmã Lena White falou, mas não está lá. Então é importante mesmo que a gente leia da fonte. Revestidos de toda a armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército, com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo e ser vencedor. A hora mais negra da luta da igreja contra os poderes das trevas
é agora. E todo aquele que se levantar em nome de Emmanuel para glorificar o nome de Deus, será selado. Esta é a hora mais difícil na igreja. O momento em que Deus está chamando, está convocando um exército para a fileira daqueles que vão dar o alto clamor. E esses não suspiram pelo sofrimento que passam. Eles jejuam, eles acordam às madrugadas, eles oram a Deus, eles lutam a respeito do seu pecado, eles entregam a Deus, abrem o coração e confessam a Deus o pecado que está em si. Lutar com Deus, irmãos, lutar com Deus, são esses que vão ficar em pé, porque estão sendo preparados. Não pense que a tua preparação é lá. Não pense que ainda você deve orar para aquele carro, aquela empresa, enquanto existem pessoas morrendo de fome, enquanto existem pessoas comendo no lixo. Irmão, há muitos jovens imigrando para fora do país, há muita juventude imigrando, porque a situação não está fácil. Não só aqui em Angola, em Venezuela, há pessoas que não comem no lixo, mas são pessoas que estudaram. A situação econômica para todo mundo está difícil. Não se engane, tempos melhores não virão. Sabe o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos caminhar para o fecho desse sermão. Os irmãos já estudaram a profecia de Daniel 11. Já leram o livro de Daniel? Olha, se você pegar o livro de Daniel 11, a maior parte da profecia está cumprida. Nós estamos vivendo nos momentos de linear da volta de Jesus. E se quase a maior parte de Daniel 11 está cumprida, o que falta depois do livro de Daniel 11? Falta que página? Falta que página, igreja? A igreja não leu ainda o livro de Daniel? Eu ouço a igreja assim muito. A igreja ainda não leu o livro de Daniel? Não conhecemos o livro de Daniel? Ok. O livro de Daniel 12, ele diz assim. Diz o que é o livro de Daniel 12. E por fim se levantará quem? Miguel. E Miguel vai se levantar com uma quê? Uma rocha. Ela virá com muita força para abater os reinos dessa terra. E todo aquele que estiver encostado no seu pecado vai ser destruído pelo fogo eterno. Porque a rocha vai abater e vai destruir os reinos dessa terra. E todos os pagãos e todos aqueles que amaram e abraçaram o seu pecado serão destruídos. Porque Jesus Cristo é santo. E importa todos aqueles que o sigam, lhe sigam em princípio e em santidade. Amém. É amém para dizer amém. Porque quem não seguir a Deus em santidade, quem está brincando com a sua espiritualidade, quando essa rocha se lançar para essa terra, ele vai abater os reinos, e todos aqueles que abraçaram o seu pecado serão destruídos. Serão destruídos. Agora me diga uma coisa. Nesse momento difícil da história da humanidade, você pediria o que a Deus? O que você pediria a Deus? Pedirias o teu carro, não é? Pedirias o teu trabalho com salário digno? Pedirias o que para Deus? Estamos a entender? Só há uma coisa pela qual Deus te trouxe à existência nesse momento final.
Ou você se posiciona enquanto o nome de Cristo está sendo blasfemado lá fora, ou você vai virar palha e cinza. Nós já temos ouvido muitos sermões, já ouvimos sermões em muitos apelos, já ouvimos pregadores vindo aqui falando da volta de Jesus, mas o livro, o Evangelho diz que ao nos aproximarmos do tempo do fim, virão escarnecedores que dirão: onde está a promessa? Aquele Jesus a quem vocês falam, desde que o meu avô faleceu, as coisas continuam na mesma. Onde está esse Cristo? Irmãos, só uma resposta. Jesus Cristo diz que quando esses começarem a surgir no meio da igreja, é porque eu estou quê? Sou próximo. Podes duvidar do que eu estou te falando aqui, mas deixa-te dizer algo. E se for neste momento, e se é dessa, que a chuva seródia comece a acontecer, o derramamento do Espírito Santo em plenitude comece a acontecer, o povo é reavivado, a igreja sai para dar outro clamor, e Jesus Cristo está às portas, e a trombeta é tocada, e você que adiou, vais ficar de fora dessa. Vais ficar de fora dessa. É amém para dizer amém, irmão? Você que pensa que é mais um pregador, que é mais uma mensagem, você que é laodiceano, que a Bíblia diz desperta, mas você brinca com o teu pecado. Mas eu te digo uma coisa, essa mensagem que foi dada a ti agora, os anjos foram testemunha. A Bíblia vai se fechar. Haverá um último sermão a ser dado a um mundo carente de salvação. A última oração vai ser feita. E Jesus Cristo no santuário vai implorar ao Pai que todas aquelas mães que oraram dia e noite para que Deus tivesse misericórdia dos seus filhos, será o último serviço de Jesus no santuário. Leia eventos finais. Quando o Senhor dar a ordem e Ele vier com todo o seu séquito, não haverá cristão de meia tigela sendo levado para os céus. Não haverá cristão que brinque com seu pecado sendo levado para os céus. Ou você é, ou você não é. O último sermão vai ser dado. A última oração vai ser feita. E se você hoje sair daqui e brincar com o teu pecado, continuar sendo a mesma pessoa, os anjos serão testemunhas. Amém. Amém. Antes que eu me senta, eu queria me dirigir a todos aqueles que estão aqui, que de fato esta semana querem fazer um compromisso. Pode ser que eu alcancei aqui alguém que não é batizado. Eu quero dizer o seguinte: nós teremos batismo essa semana. Faça a tua decisão. Mas eu gostaria de terminar esse sermão entregando a igreja nas mãos de Jesus. E eu gostaria de convidar a igreja que se levantasse. Pai Santo, Tu és o Criador, Emmanuel. Tu és Deus eternamente. O Teu nome será louvado e agradecido de geração a geração. Porque enquanto o mundo decidiu a Satanás, nós, os Teus filhos, decidimos a cruz e a Cristo. Por
Por isso estamos aqui, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Ao nos aproximarmos do tempo do fim, nós rogamos pelo reavivamento e a reforma. Nós rogamos, ó Deus, por aquele filho que se afastou da igreja. Rogamos, ó Pai, por aquela mãe que o sofrimento levou distante dos teus braços. Ó Deus da glória, nós estamos intercedendo por aquele pai que está perdido no mundo do álcool, no mundo da prostituição. Ó Deus da glória, nós estamos rogando por aquela ancião que tem a responsabilidade de levar a igreja aos teus pés. Senhor, nós estamos rogando pela igreja do Mar da Galileia, pela qual o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e o Senhor disse que esse sangue não foi em vão. A minha palavra não voltará vazia, e todo aquele que ouvir a mensagem e abrir a sua porta, eu entrarei e com ele cearei. E todos aqueles que ouviram tua mensagem, ó Deus, sejam transformados pelo poder de Jesus Cristo. Nos encha na plenitude do Espírito Santo e que possamos compreender que vivemos tempos difíceis e precisamos abraçar a Cristo e a cruz, para que possamos nos encher o capacete que em Cristo nos será colocado para nos enfileirarmos ao exército do Senhor, lutarmos contra as hostes das trevas e darmos o alto clamor. Jesus Cristo está voltando e em breve nos levará para casa. E nesse nome santo nós louvamos e honramos, e a igreja toda diga amém. Amém.